Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de História da Filosofia Moderna da Unifesp sobre a filosofia de Descartes. Nós vamos agora continuar a análise da segunda meditação. Vamos passar para a segunda metade dela, em que o Descartes faz a famosa análise do pedaço de cera, né? Vai do parágrafo 10 até o final dessa meditação. Normalmente se diz que é a contraprova, né, da primeira metade, onde ele afirmou a existência e a essência do seu próprio ser, né, como uma coisa que pensa, e essa contraprova, então, deve confirmar aqueles resultados, mas eu acho que a gente encontra muito mais coisa nessa segunda metade do que simplesmente a confirmação daquilo que a gente já sabia. Eu vou chamar atenção para alguns desses aspectos, mas, por exemplo, uma das ideias que aparece nessa segunda metade, uma das mais importantes, talvez, é que não só é verdade que eu sou, eu existo, não só é certo que eu sou, eu existo, mas o Descartes vai dizer que é claro e distinto. A ideia que nós temos da nossa própria existência é uma ideia clara e distinta, e que o conhecimento que nós temos da nossa essência, como uma coisa que pensa, é mais claro e distinto do que o conhecimento que nós temos da essência do corpo, ou daquilo que a gente concebe como sendo a essência do corpo, que é a extensão. Então, se na primeira parte havia uma espécie de ênfase na ideia da certeza e da verdade, nós veremos nessa segunda parte que um dos focos da análise, ou dos interesses, ou dos propósitos do Descartes nessa segunda metade é estabelecer a ideia de clareza e distinção quando a gente conhece a essência de uma coisa, seja da coisa que pensa, isso é, das mentes cuja essência é o pensamento, seja quando a gente concebe os corpos cuja essência é a extensão. Nos dois casos, nós temos ideias claras e distintas, no entanto, a clareza e a distinção que a gente tem da mente é superior à clareza e à distinção que a gente tem dos corpos, né? Portanto, então, é uma espécie de mudança do foco da verdade e da certeza para a questão da clareza e da distinção das nossas ideias, né? Mais do que isso, né? Então, aqui nessa segunda metade, o que a gente vê é que o Descartes está tratando também daquilo que nós consideramos como a essência dos corpos, né? A concepção que a gente tem do que é um corpo, ao passo que na primeira metade o foco era exatamente a mente humana. Então, nós estamos avançando, e o Descartes está avançando e está dizendo algumas coisas, além de meramente confirmar o que ele já disse, né? E tem mais um terceiro aspecto que eu acho que, para mim, é muito importante também, que é o aspecto que eu tenho chamado, às vezes, de psicológico, que é essa resistência do ser humano a aceitar os resultados de uma argumentação estritamente racional, né? Mesmo que a razão seja capaz de demonstrar de maneira conclusiva certas verdades, nós resistimos a aceitar essas verdades, a algo em nós que se opõe aos resultados puramente racionais, né? E o Descartes, então, sempre leva isso em conta. Eu tenho enfatizado esse aspecto, e aqui, mais uma vez, ele reaparece. Aliás, é dessa maneira que o Descartes faz a transição da primeira metade da segunda meditação para a segunda metade, né? Eu vou ler o parágrafo 10, que é esse da transição, e já adiantei uma ou outra ideia e vou comentá-lo, né? Ele começa assim, mas, portanto, veio uma adversativa, de alguma maneira ele vai se opor ao que veio antes, né? O texto sofre uma inflexão, uma mudança de rumo. Mas não posso me impedir de crer que as coisas corpóreas, cujas imagens se formam pelo meu pensamento e que se apresentam aos sentidos, sejam mais distintamente conhecidas do que essa não sei que parte de mim mesmo
que não se apresenta à imaginação. Embora, com efeito, seja uma coisa bastante estranha que coisas que considero duvidosas e distantes sejam mais claras e mais facilmente conhecidas por mim do que aquelas que são verdadeiras e certas e que pertencem à minha própria natureza. Mas vejo bem o que seja. Meu espírito apraz-se em extraviar-se e não pode ainda conter-se nos seus justos limites da verdade. Soltemo-lhes, pois, ainda uma vez, as rédeas, a fim de que, vindo em seguida a libertar-se delas suave e oportunamente, possamos mais facilmente dominá-lo e conduzi-lo. Veja, então, o que ele diz aqui no final, vou comentar várias passagens. Nós vamos soltar as rédeas à imaginação, ou ao espírito, né, que continua preso à imaginação, para que então depois a gente possa dominar e conduzir, soltar a rédea. A metáfora aqui um pouco é com a ideia de cavalgar. Quer dizer, quando você está num cavalo e o cavalo é boca dura e resiste um pouco ao controle, o que você faz? Você solta o cavalo, você deixa ele andar e suavemente você vai dominando conforme ele vai cansando, conforme você dá vazão para ele soltar a energia dele numa direção, para que você possa então reconduzi-lo e levá-lo numa outra direção. É assim que o Descartes propõe. Então, evidentemente que ele está dizendo é isso, quer dizer, ele estabeleceu a verdade do eu sou, eu existo, que implica a existência do pensamento e a ideia de que o pensamento é a essência, né, dessa coisa que existe, né, que é a coisa que pensa. Ainda assim, essa conclusão parece fantástica, ela parece inaceitável, né? Parece que as coisas que a gente é capaz de perceber pelos sentidos e, sobretudo, né, pela imaginação, que é a capacidade de pensar coisas corpóreas, né, ela é tão forte que essa verdade não vai ser aceita, né? Então, por quê? Porque eu conheço mais distintamente essas coisas sensíveis e que são imaginadas, e são imagináveis também por nós, né? Das quais nós temos uma representação extensa, né? Uma representação corpórea, do que conhecer esse espírito aparentemente independente do corpo, né? Pelo menos pode ser concebido independente do corpo, né? Isso tudo soa muito estranho, né? Bom, então vocês vejam que aqui já aparece um pouco a ideia de não aceitar uma verdade racional, né? Que as percepções sensíveis elas são mais distintas e, portanto, a gente conhece de maneira mais distinta o corpo, né? E que, de alguma maneira, o espírito não é capaz de se conter nos justos limites da verdade. Aqui a gente entra, mais uma vez, no outro aspecto da ascese espiritual da primeira meditação, que implica uma espécie de treinamento da mente humana, de uma disciplina da mente humana, em que a mente humana só deve dar o assentimento quando nós estivermos nos justos limites da verdade. Só vamos assentir quando a gente tiver uma demonstração. Se não houver uma demonstração baseada em raciocínios ou argumentos conclusivos, nós não devemos aceitar essa conclusão, mesmo que ela seja altamente provável. Nós já vimos isso várias vezes, e aqui, mais uma vez, surge essa ideia cartesiana, né, de uma disciplina da mente. Há dois momentos, parece, no texto, porque diz o Descartes que primeiro ele vai soltar as rédeas, e depois ele vai reconduzir, né? Ou vai dominar e conduzir a mente humana na direção que ele quer. Então, é natural que quando a gente vai ler a sequência do texto, a gente usa essa ideia para tentar aprender os dois momentos. E, de fato, Descartes começa dando vazão a essa inclinação natural, né? A esse hábito que a gente tem de aceitar o que é dado pelos sentidos, né? E depois ele vai progressivamente voltando para
para o espírito, para a mente humana, né? E isso tem talvez dois momentos, não é tão claro assim no texto, eu acho, porque isso parece ocorrer em dois momentos. Parece ocorrer como um todo, esse processo de soltar as rédeas, de dominar e conduzir a mente humana, parece ir do 11 ao 13, já de uma maneira completa. E, de fato, o 14 e o 15 parecem uma espécie de interlúdio, de parágrafos mais ou menos intermediários, para uma última parte, que seria do 16 ao 18, em que aí sim existiria essa comparação entre o conhecimento da essência da mente e o conhecimento da essência do corpo, onde ele vai mostrar que o conhecimento da mente é mais claro e distinto do que a concepção que a gente tem do corpo, tá certo? Então, nós poderíamos ver esse momento de soltar as rédeas e de dominar e conduzir como indo do 11 ao 13, 14 e 15 são considerações intermediárias antes de ele estabelecer no 16 ao 18 essa maior clareza e distinção da nossa concepção da mente humana do que a concepção do corpo. Mas talvez a gente possa fazer um outro tipo de divisão em que essas duas partes ocupam todo o resto da segunda metade da meditação, em que soltar as rédeas vai do 11 até o 14, porque, num certo sentido, o parágrafo 14 ele ainda é uma espécie de resistência da pessoa, né, que ainda está ligada aos sentidos, né, a essa conclusão que ele já parece estabelecer novamente no 13. Então, ele fala assim no começo do 14. Entretanto, parece que ele já voltou para a mente humana como sendo uma coisa que pensa. Aí ele diz assim no 14: entretanto, eu não poderia espantar-me demasiado ao considerar o quanto meu espírito tem de fraqueza e de pendor que o leva insensivelmente ao erro. Então, aqui ele vai novamente mostrar que não foi superada essa tendência ainda. Ele ainda não foi capaz de dominar e conduzir a mente exatamente para onde ele quer, né? Talvez ele tenha feito isso em parte ou num primeiro momento, né? Aqui ele vai invocar um outro tipo de empecilho, dificuldade para que a gente permaneça, como ele diz, nos justos limites da verdade, que a gente aceite somente aquilo que foi demonstrado, né? Que é o poder da linguagem. A gente, quando fala, a gente acredita no poder das palavras e, portanto, a gente acaba sendo levado ao erro pelas nossas maneiras de falar. Mas no 15, ele vai deixar de lado esse tipo de consideração, né? Uma consideração sobre o poder da linguagem, como a linguagem acaba interferindo nas nossas concepções, nos nossos pensamentos. De alguma maneira, a gente não deve prestar muita atenção na linguagem, a gente deve, sobretudo, analisar ideias, né? Acho que esse é um pouco o ponto, né? A mensagem que está por trás aqui desse texto, né? A filosofia não deve se ocupar de análises da linguagem, a filosofia deve analisar fundamentalmente as ideias que são concebidas pela mente, né? Isso vai reaparecer, por exemplo, na filosofia do Berkeley. George Berkeley, que era um filósofo irlandês, normalmente considerado um empirista, né? Ele de fato é um empirista para a questão do conhecimento do mundo empírico na filosofia. Os conhecimentos filosóficos talvez seja melhor caracterizá-lo como um racionalista. Essas distinções eu já falei, às vezes elas são um pouco cruas demais para a gente entender o que está acontecendo na filosofia moderna, mas o Berkeley, no prefácio do livro dele sobre os princípios do conhecimento humano, ele insiste muito nessa separação, assim, nessa ideia de que nós devemos deixar de lado a linguagem, que ela, de alguma maneira, ela é enganosa. Os filósofos que se concentram na análise de termos, eles acabam se confundindo, que o que nós devemos fazer é
tirar o véu da linguagem, que o véu da linguagem atrapalha a compreensão de como nós concebemos as ideias sobre as coisas, e a filosofia tem que atentar fundamentalmente às ideias que estão presentes à mente sem a interferência da linguagem, né? Então, no parágrafo 15, o Descartes deixa isso de lado e o próprio Descartes, então, vai tratar das ideias que a gente tem, de como nós concebemos os corpos e de como nós concebemos a mente e vai fazer uma espécie de comparação, né? Então, aqui, então, ele vai finalmente dominar e conduzir o espírito humano na direção que ele, Descartes, quer. E, como eu já falei, fundamentalmente o que ele pretende é mostrar que a gente tem uma ideia mais clara e mais distinta da mente humana do que dos corpos, certo? E isso esses parágrafos finais, do 16 ao 18, eles são absolutamente centrais para o nosso entendimento do que está acontecendo, e eu vou analisar isso com alguma atenção e algum cuidado na próxima aula. Eu vou hoje parar aqui, vou dar uma primeira aula aqui sobre essa segunda metade da segunda investigação, um pouco mais curta. A ideia era um pouco mapear o texto para vocês, né? E eu pretendo fazer duas aulas, uma sobre o soltar as rédeas e a outra aula sobre dominar e conduzir a mente humana. A segunda parte é certamente mais importante para que a gente entenda melhor esse conhecimento da mente humana que o Descartes pretende ter estabelecido e demonstrado nessa segunda meditação, certo? Então, voltaremos oportunamente nas próximas duas aulas para encerrar essa segunda metade da segunda meditação.